Hoje nós vamos falar sobre a renda fixa e as suas diversas modalidades. Vem comigo que vai ser bem interessante. CDB, LCI, CRI, CRA, debênture, COI, mas já digo logo para não investir. Não posso recomendar nada, mas pelo menos esse eu digo que não é para ir, beleza? Solta a vinheta. A minha intenção nesse vídeo é ir bem direto ao ponto, tá? Sem perder tempo. Então, o que seria a renda fixa? A renda fixa, diferente da variável, é aquela que você já sabe o quanto seu investimento vai render. Não exatamente que você saiba, mas você, quando contrata o serviço, você já sabe qual vai ser o indexador. Se é um pré-fixado, certo? Com aquela taxa já definida naquele momento, ou se um pós-fixado, que seria o IPCA, a Selic ou algum outro indicador, mais um percentual, certo? Então, por isso que o nome é renda fixa. Então, eu gostaria de começar rapidamente pela poupança, né, que é o investimento mais tradicional, que o brasileiro mais está acostumado a aplicar, a investir, e que por muitos anos, né, valeu a pena, ou se não valia a pena, ninguém também tinha tanto acesso à informação para saber no que investir, para onde ir, o que fazer com o dinheiro, certo? Então, com o avançar da internet nos últimos anos, as redes sociais, com o aumento mesmo da circulação das informações, a poupança ela ficou para trás, certo? Hoje em dia já tem aplicações muito melhores, com um risco tão baixo ou igual, e a poupança caiu em desuso, né? Só para constar, vou deixar aqui embaixo a forma que ela é calculada, certo? Quando a Selic está até 8,5%, ela é calculada de uma forma, quando a Selic passa disso, ela é calculada de outra. Nós temos os CDBs, que são os certificados de depósito bancários, e nada mais é do que a gente emprestar dinheiro ao banco. E como é que o banco paga a gente ou ganha dinheiro com isso? Ele investe, ele empresta dinheiro para outras pessoas. E essa diferença entre o que ele toma e o que ele empresta, que a gente chama de spread, é que faz ele ter lucro. Então, o CDB é o investimento da renda fixa, que a gente empresta dinheiro ao banco, certo? E aí o seu dinheiro pode ficar travado por um tempo, sem você ter liquidez, sem poder sacar, ou também você pode ter a liquidez, mas geralmente o retorno é menor. LCI e LCA são as letras de crédito imobiliário ou do agronegócio, são parecidos com o CDB, só que vão para outro setor, certo? Em poucas palavras é isso. E são isentos de imposto de renda. Então, quando você for escolher uma aplicação ou outra, além de pesquisar sobre a instituição, também é bom você dar uma avaliada nos riscos, né, e se compensa a taxa de um com a taxa do outro, né, descontando ou não o imposto de renda. As LCIs e as LCAs têm isenção de imposto de renda. Em 2025, tentaram derrubar, né? Só que a MP não foi convertida em lei, perdeu sua eficácia e isso não aconteceu. Então ainda são isentos. Lembrando que os CDBs não têm a isenção do imposto de renda, tá certo? E agora CRI e CRA são os certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio, também tudo muito parecido entre eles, mas é uma outra modalidade de renda fixa, que pode ser também, né, pré-fixado ou pós-fixado. E aí o CRI e o CRA não têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição, né, do governo, que garante os investimentos de até R$250 mil por CPF, né, por pessoa, e por instituição financeira. Nos últimos anos, ocorreram alguns episódios de instituições bancárias falindo, quebrando, e os investidores tendo que recorrer a ele, né? Pelo que eu vi numa das entrevistas no YouTube, dos anos 90 para cá, quando a FGC foi criado, agora com o Banco Master já é a vez número 41, a 41ª que está acontecendo isso. Então, a princípio, né, parece que é bem tranquilo. Eu sou uma das pessoas que está na fila aí para receber do Banco Master. Eu espero que ocorra tudo bem e é isso. Eu estou aqui com a skin in the game, certo? Não que eu tenha investido mal, avaliado mal, mas eu entrei bem lá atrás, num título longo, né? Eu entrei bem lá no começo quando eu estava investindo, hoje eu já tenho mais tempo. E aí eu peguei realmente um desses CDBs com uma taxa bem alta.
O Tesouro Direto é um dos meus preferidos, certo? É um investimento que você empresta para o governo, empresta para o país. Possui vários tipos, né? Merece um vídeo só sobre ele, porque existem os títulos com vencimento mais curto, médio, mais longo, prefixado, pós-fixado, atrelado a Selic, a IPCA, a vários índices, certo? E existem alguns que pagam juros semestral e outros não, outros que pagam tudo lá no final, ou que quando chega no final devolve somente o valor inicial e começa a pagar juros aos poucos, né? Existem modalidades do Tesouro para educação, para aposentadoria, outras que não diz que é para nada, assim, não tem um título, né? Um objetivo. Mas o governo é o último que vai quebrar no país, né? Porque ele pode sempre estar imprimindo moeda, produzindo inflação, e é por isso que a renda fixa é considerada uma das mais confiáveis, né? Diferente da renda variável, que a gente corre risco para ter um retorno maior. E o mercado, embasado naquilo que o governo está oferecendo, é que vai fazer os seus títulos, né? Seus CDB, suas LCI, seus CRI, seus CRA, enfim. Porque ninguém vai pagar menos do que o que o governo, que é muito mais seguro, está oferecendo. Então, geralmente, na iniciativa privada, nessas empresas, né, eles vão estar oferecendo um pouquinho a mais. E aí você avalia se corre o risco ou não. Lembrando que sempre é interessante diversificar, não colocar tudo no mesmo cesto, né? As debêntures são mais um tipo de investimento na renda fixa, geralmente ligada à empresa pública, né, que participa de alguma coisa do mercado, alguma atividade econômica, ou, por exemplo, eu gosto de dar dois exemplos, que é a Taesa, TAE 11, e a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, SAPR 11, não é uma recomendação, só estou dizendo. Elas duas são empresas, né, grandes que atuam com concessões, uma de energia elétrica e outra de saneamento, e aí de tempos em tempos elas emitem debêntures, que é como se elas fossem a mercado, para pedir dinheiro emprestado às pessoas físicas ou jurídicas, e aí elas captam e depois de um tempo elas pagam para as pessoas, certo? Os juros, enfim. É diferente dela emitir ações a mercado para seus investidores e pagar dividendos e juros sobre capital. Isso é assunto para outro vídeo também. E é bom lembrar também que existem as debêntures incentivadas, que são alguns tipos de debêntures de alguns setores da economia que são isentas de imposto de renda. Não são todas, tá? Diferente da LCI, da LCA, do CRI, do CRA, são todos isentos de imposto de renda. Sobre os COIs, eu não gosto nem de falar, mas eu vou explicar um pouquinho. São os certificados de operações estruturadas. Eu nunca investi, né? Já investi em todas essas outras modalidades que eu expliquei. Sempre fui meio desconfiado, né? E aí esse ano estourou até um escândalo numa corretora famosa, em que as pessoas, né, que não sabiam tanto de investimento, que confiavam em assessores, esses assessores eles ganham comissão cada vez que giram a carteira, que adquirem algum investimento, tá? Deixar a carteira parada, eles não ganham, né? E assim, né, existem pessoas boas e ruins em todo lugar. Então, em alguns desses casos, o pessoal indicou os COIs de uma certa empresa e a galera perdeu 93%, ou seja, quase tudo, né? E aí foi um grande escândalo e ainda estão investigando, desenrolando. Quem tiver curiosidade, é só colocar aí no Google. COI, queda de 93%, tá? Não vou citar mais nada, mas é um tipo de investimento em que parece-me que você entra meio que assim, ou você iguala o que você colocou no início, ou você perde. Eu não vejo como ganhar, né? Não vejo muita vantagem. Eu não mencionei aqui os RDBs e os LHs, mas assim, é tudo bem parecido, tá? O resumo da renda fixa é o seguinte: você tem que ver por quanto tempo você pode ter aquele seu dinheiro travado, certo? Ou se você quer uma liquidez imediata, você tem que considerar isso, né? Se vai ficar travado ou não, por quanto tempo, e também a segurança da empresa, de ela não quebrar, e se quebrar, se tem um fundo garantidor de crédito ou não, certo? É basicamente isso. Então, aqui só para revisar, quais são as aplicações que têm a garantia do FGC? Poupança, CDB, RDB, LCI, LCA, LC, letra de câmbio, que é mais uma modalidade, LH, letra hipotecária, e que não tem FGC. As ações, né, já é renda variável,
mas o Tesouro Direto não tem FGC, a garantia é o próprio governo, certo? Fundos de investimento, debêntures, CRI, CRA e COI, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, tá certo? Deixa um joinha aí, ajuda o canal a crescer. Muito obrigado.